Você se apega aos seus problemas e dificuldades? Eu sou Andréa Tomé, sou psicóloga do Instituto de Saúde Integral. Ontem eu assisti uma palestra, ela falava sobre respiração, meditação, consciência, autoconsciência, mas ela falou uma frase que me chamou muita atenção e eu queria conversar um pouco sobre isso com você. Ela disse que às vezes a gente se apega tanto ao nosso problema, ao nosso sintoma, à nossa dificuldade, que exatamente por esse apego, por esse afeto, a gente não sai daquela situação. Ela deu, por exemplo, como exemplo a enxaqueca, né, que as pessoas falam, minha enxaqueca, e falam com um carinho tão grande da enxaqueca, que a enxaqueca continua para sempre. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter aceitação com as nossas dificuldades, mas que a gente pode ir além delas, né? A gente pode conseguir superar as restrições que as dificuldades nos trazem. Porque você não, assim, embora talvez você nunca tenha pensado nesse aspecto, todo mundo tem as suas limitações. Então, por exemplo, se você pega o Anderson Silva, que é um cara fortão, que derruba um com o murro rapidinho, se ele for fazer ginástica olímpica, se ele for fazer alongamento, ele vai ter muita dificuldade, porque o corpo dele tem restrições com relação a isso. Ele é feito para ser fortão, ele não é feito para ser flexível, ele não é feito para ser ágil no sentido da flexibilidade. Então, ninguém, por mais saudável que seja, pode tudo, né? Então, isso vai desde uma deficiência física severa, como, por exemplo, uma tetraplegia, uma paralisia muito severa, até as nossas pequenas dificuldades do dia a dia. Eu vou falar um exemplo que eu conheço de perto, que é o meu. Na minha família, as pessoas têm articulações flácidas. Significa que a gente tem muita dificuldade de se manter firme e equilibrado, né? A tendência de cair é muito forte, de se bater nos objetos, e eu convivi com isso a maior parte da minha vida, né? Eu caía de escada, eu caía parada, eu caía. É uma coisa incrível. Qualquer situação era suficiente para eu levar um tombo e viver roxa. E aí, mais de 10 anos atrás, eu fui para terapia, eu preciso falar nela, uma terapeuta corporal maravilhosa de Natal, que se chama Ana Patrícia Leitão, que transformou a minha vida, literalmente. Eu era uma Andréa antes e outra depois da terapia com ela. Ela foi minha professora e minha terapeuta. E um dia eu estava na terapia e eu disse para ela assim, quer dizer que eu não preciso ser um elefante numa loja de cristais para sempre? E ela disse, não. Você só precisa se reconectar com o seu corpo, fazer as pazes com ele. Porque eu venho de uma família muito ligada ao intelectual. E nós nunca fomos de valorizar o corpo. É como se houvesse uma cisão, né? A cabeça funcionava bem, mas o corpo era o mínimo necessário. E eu fiz essa reconexão. E por incrível que pareça, minha vida física melhorou. De lá para cá eu caí pouquíssimas vezes, às vezes de salto, eu chego a perder o equilíbrio, mas não caio, que eu falo, caramba, não caí nessa circunstância. Porque eu sei que eu tenho essa dificuldade, isso é real, faz parte da minha genética. Mas eu posso ir além dela, eu consegui ir além dela, me reconectando com o meu corpo, vendo o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de possibilidades, para minimizar os efeitos negativos que isso me traz. Mas por quê? Porque eu não me apeguei, eu sou aquela pessoa completamente estabanada, que vivo me batendo, não tem solução para mim, vou morrer assim. Se eu tivesse ficado nessa postura, talvez eu não conseguisse melhorar a ponto de viver como eu vivo hoje. Eu nunca vou ser uma pessoa tão ágil e equilibrada como uma ginasta, né? Como um atleta, mas eu posso viver o melhor possível com a dificuldade que eu tenho. Isso passa pela vontade, porque se eu quero, a vida me oferece meios de alcançar, seja por uma terapia, como foi o meu caso, seja através de um amigo, seja de um professor, seja de uma pessoa querida que está disposta a te dar a mão. Mas sempre, gente, passa pela sua iniciativa de querer.
Então, reflita um pouco. Você está apegado ao seu sintoma? Seja ele uma dificuldade de acordar cedo, seja ele um diagnóstico qualquer que você tenha recebido, pode ser, sei lá, uma deficiência física, pode ser uma depressão, um transtorno de ansiedade, pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser qualquer coisa que você um dia tenha sido diagnosticado ou tenha se percebido com essa característica. É importante que você aceite. Se ela veio para você, ela tem alguma coisa para te ensinar, porque por tudo que eu já estudei, eu sei que as doenças, as limitações, elas nunca vêm em vão na nossa vida. Elas sempre trazem um recado. O que a gente tem que aprender com isso? E muitas vezes o recado é: você tem que superar isso. Você tem que tentar ser resiliente. Você tem que tentar ir além do que essa dificuldade está te trazendo. E aí fica a pergunta: como é que você está lidando com as suas dificuldades? Você está acarinhando elas como se fosse uma coisa muito querida? Você está aceitando e dizendo: ok, eu sei que eu tenho você, mas eu vou além? Ou você está simplesmente se resignando e dizendo: ah, eu nasci assim, ou eu peguei isso mesmo, é meu destino, como eu sofro? É sempre uma escolha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe o dedinho para baixo. Se quiser compartilhar com alguém, se quiser fazer sugestões, é sempre bem-vindo para mim. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, porque cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Muito obrigada, até a próxima.